Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre algumas orientações que eu passo para os meus pacientes para dar conta de uma crise de ansiedade, dar conta daquele momento tenso, complicado, muitas vezes trágico, que muitas pessoas passam no dia a dia. Não é fácil, eu tenho muita empatia por essas situações, porque eu sei o quanto elas detonam o emocional e a autoconfiança de cada um de vocês. Então, hoje nós vamos falar de coisas práticas. O que fazer em momentos de extrema ansiedade ou em crises de ansiedade ou até em crises de pânico. Vem comigo aqui, já aproveita, me segue, curte esse vídeo e depois, se você curtir bastante, encaminha para outras pessoas, de modo que a gente possa ensinar um pouco mais do que fazer de uma maneira prática. Eu sou Sheila Muchansky, eu sou psicóloga clínica e eu trabalho há mais de 20 anos com atendimento clínico, orientando os pacientes, falando sobre autoconhecimento, sobre aprimoramento pessoal, atendo também atletas de alta performance e lá também o fenômeno da ansiedade é absurdo na alta performance, mais do que vocês podem imaginar, onde frações de segundo mudam a vida de pessoas completamente, não só entre um ouro e uma prata, mas entre um sentimento de vencedor ou de fracassado. Para quem vive a crise de ansiedade, é exatamente isso. Quem consegue controlar uma crise de ansiedade sai vitoriosa, com sentimento bom, né, com autoconceito bom, mas para quem não consegue e que vive aquilo durante minutos, horas, às vezes até dias, naquele mal-estar, a sensação, o resultado, o saldo final são péssimos para a autoestima, para a autoconfiança, e muitas vezes isso detona outros quadros. Veja se já faz sentido isso para você. É um papo difícil, né? É um papo tenso, mas ele é necessário. O meu papel aqui no YouTube é trazer conteúdos de uma psicologia contemporânea de uma maneira muito tranquila, sem psicologês, né? Sem um verbal muito rebuscado, trazendo de uma maneira muito direta e franca para vocês, muitas vezes trazendo exemplos reais do consultório ou até trazendo exemplos reais do que eu possa já ter passado também na minha vida, porque eu sou ser humano factível de viver todos esses fenômenos, assim como cada um de vocês. Então vamos lá. Quando a gente tem ansiedade, né, num grau um pouco maior, além do nível de ansiedade que é funcional, que é comum, que é aceitável para o dia a dia, como eu já falei num outro vídeo meu, assista aqui, tem uma descrição aqui embaixo, falando sobre essa ansiedade nesse vídeo, além do normal. Então, quando é que a gente tem ansiedade? A gente tem alguns sintomas que são muito comuns. Então, a gente vai ter palpitação, que é aquele desconforto assim no peito, aquele tá, né? Aquela batedeira, muita gente chama de batedeira. A gente vai ter aquela aceleração da respiração, né? Então a gente vai ter uma respiração mais ofegante, a gente vai sentir aquela coisa de que o ar não vem, né? De que o ar não entra, de que o ar não é suficiente. Meus pacientes falam isso, eu não estou conseguindo sentir que o ar está entrando, né? Até porque muitas vezes começa a fazer aquela respiração de cachorrinho, começa a fazer aquela respiração pela boca e não pelo nariz, e o ar não entra mesmo, né? Sensação de falta de ar. Respira, mas não tem ar. Parece que está faltando ar. Eu vou desmaiar. Eu vou morrer. Né? Então tem as manifestações fisiológicas ou biológicas e também as manifestações mentais. Né? Suor. Começa a suar bicas, né? Sua daqui da cabeça até o dedinho do pé. Sua geral. É um suor intenso, absurdo, incontrolável, né? Sufocamento ou desmaio. Então eu sinto aquela coisa assim, eu vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar. Chega a ficar com a vista preta mesmo, chega a dar aquela baixa de pressão, aquela alteração muito forte, né? Então realmente é muito real, só para quem vive, né, gente? Tremor. Tem muitos pacientes que começam a tremer, né? Muito tremor só na mão, tremor às vezes no corpo inteiro, tremor em membros inferiores, mas é tremor, né? Formigamento. Quando está muito ansioso, começa a ter formigamento. Começa normalmente aqui, nos dedos das mãos,
né? E vai subindo o formigamento. Muitas vezes acontece aquele formigamento de membro esquerdo, né? De braço esquerdo, que é super associado a um sintoma de infarto ou pré-infarto. Né? Então, muitas vezes o paciente associa, nossa, eu estou tremendo, eu estou com um braço esquerdo formigando, eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco. Vai correndo para pronto-socorro, vai interna, faz todos os exames e não tem sinal cardíaco nenhum ali, né? Mas o paciente sente o mal-estar. Então, esse tipo de formigamento pode estar muito associado à crise de ansiedade e não associado a problemas cardiovasculares, né? Náuseas. Por que náuseas? Porque você vai ficando tão nervosa, tão ansiosa, tão passando mal, né? E para de respirar e vai tendo o quê? Um aumento de produção dos ácidos no teu estômago. Realmente dá muita náusea, dá muito mal-estar, né? Calafrio. Ao mesmo tempo que você está suando, você está sentindo aquele suor gelado no corpo, né? Muito parecido, gente, com os sintomas de medo, de quando a gente está diante, por exemplo, de um leão, de um tigre, de um pitbull, né? A gente tem sintomas muito parecidos numa crise de ansiedade do que quando a gente está numa situação de muito medo, tá? E aquele medo mesmo de perder o controle, de enlouquecer, o medo de morrer, tá? Então, esse é o desenho básico de uma crise de ansiedade. O paciente pode ter todos esses sintomas, pode ter um grupo de sintomas, pode ter meia dúzia de sintomas, pode ter 2 sintomas, pode ter um sintoma. O que a gente avalia normalmente no consultório? É a intensidade desses sintomas, é como se vive esses sintomas, como se lida com esses sintomas. Então vamos lá agora para a parte prática. Primeira coisa que eu oriento aqui no consultório é o seguinte, tá? Vai tentar fazer uma respiração um pouco mais consciente, mas o ar não entra, o ar vai entrar, né? Então vai fixar em algum ponto, tá? Pode ser um ponto lá fora, um ponto na parede, pode ser o relógio, pode ser o celular, pode ser uma imagem no celular, mas tem que fixar. Você tem que entrar em contato com alguma imagem e fixar nela. Se tiver alguém na sua frente, alguém da sua confiança, peça essa pessoa, vai até essa pessoa, pede socorro, fala, eu preciso da tua ajuda, eu preciso controlar a minha ansiedade. Fixa no olho daquela pessoa, só no olho daquela pessoa. Segura na mão dela. Se você estiver em contato com alguém, é muito mais fácil o manejo da ansiedade. Claro, desde que se alguém não vá despirocar com você, né? Não vai se controlar com você. Essa pessoa tem que estar junto de você para te ajudar nessa manobra da tua ansiedade. Então, se você tem a oportunidade de ter alguém com você que vai te ajudar a manejar a tua ansiedade, a tua crise naquele momento, é o melhor dos mundos, né? Então, faz contato visual com aquela pessoa, tá? Tente segurar na mão daquela pessoa, né? Peça àquela pessoa, me conta alguma coisa interessante, né? Me conta uma coisa engraçada, me conta alguma coisa difícil, né? Em que você vai, naquele momento, tirar a atenção do teu sintoma e você vai jogar a atenção para aquela outra coisa, para uma coisa fora de você, para um outro fato, algum outro acontecimento, né? Então, só isso já vai começar a dar uma quebra e já vai começando a ter uma redução dos seus sintomas de ansiedade. Por quê? Porque a crise de ansiedade, ela tem começo, meio e fim. Ela tem um fim, gente, né? E é nisso que você também tem que se focar, que tem um fim. Porque quando a gente está vivendo a crise de ansiedade, a gente tem certeza absoluta de que não vai ter fim, né? Mas ela vai ter fim, tá? Então, vamos lá. Pegou na mão, fez contato visual, pediu para contar alguma coisa. Isso já, por si, vai começar a segurar a tua ansiedade. Tenta soltar mais o ar do que inspirar naqueles primeiros momentos para você poder esvaziar, e aí depois conseguir respirar um pouco mais conscientemente. Sheila, eu estou sem ninguém, estou sozinha. O que eu faço? Tá? Você vai tentar o mesmo processo. Desviar a sua atenção do seu sintoma, né? Então você vai buscar olhar para algum lugar, uma fotografia, um filme, alguma coisa. Você vai tentar desviar a sua atenção. Desviou a sua atenção, despolarizou aquilo lá, de novo, vai fazer a respiração. Sheila, mas não entra o ar. Solta o ar primeiro, né? Zera um pouco a conta. Depois você começa a respirar. Não deu ali, vai para outro ambiente. Você está ali no quarto, vai para o banho. Entra num banho, toma um banho. Tenta fazer uma quebra de contingência, que eu chamo aqui no consultório. E vai quebrando. Porque
à medida em que você vai quebrando, a tua percepção visual, ela tem que mudar. Né? Então, se você está na sala, você está num ambiente, ali você está olhando para um ambiente. Você vai tomar um elevador para descer, você já teve que desfocar, você já teve que apertar o botão. Eventualmente, você tem que cumprimentar alguém no elevador. Só isso já começa a ter a quebra da contingência e começa a te ajudar na diminuição do sintoma. Agora, quando você opta por não fazer nada, ficar parado, estático ali, congelada, é muito mais difícil. A crise de ansiedade, ela vai demorar muito mais para você conseguir controlar, né? Então, o melhor dos mundos é sempre pedir ajuda de alguém, né? Mesmo se você estiver dirigindo, liga para alguém. Tenta mudar o percurso daquele esquema mental que já está vigente até aquele momento, né? Tá sozinha? Quebra um pouco o contingente físico da onde você se encontra. Isso também vai te ajudar muito na diminuição daquele sintoma que naquele momento está muito forte, tá? Então, todas essas dicas são dicas muito preliminares, muito leves, muito iniciais, para que você consiga um começo de quebra de crise de ansiedade. Tá? Lógico que existem outras manobras que eu ensino, imaginação ativa, imaginação guiada, outros tipos de respiração. Tem até inclusive um outro vídeo aqui que eu ensino a fazer uma respiração que ela reduz em 2, 3 minutos a crise de ansiedade dos meus pacientes. Se você não assistiu, assista porque vale a pena, faz e me conta o que aconteceu com você, né? Mas esse vídeo aqui, ele vem te trazer pelo menos um overview, uma visão muito rápida de como a gente consegue rapidamente dar conta de uma crise de ansiedade. Espero que tenha sido útil para você, que você goste, que você aprecie. Fica comigo porque toda terça e quinta tem vídeos novos aqui no canal. Te espero no próximo.